Como uma coisa tão importante como a construção do terceiro templo não foi citado nem por Jesus, nem pelos apóstolos? Olha aí a razão dessa pergunta. É muito comum se ver hoje vídeos, lives, todo tipo, falando sobre a construção do terceiro templo. E muitos que instruem, ensinam sobre escatologia também mencionam o terceiro templo. Tá? Então, se nem Jesus nem os apóstolos falaram disso, como é que é possível isso? Aí fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Relaciona isso com a questão da construção. E todas as escrituras referentes à consumação do século têm que convergir com o que Jesus falou e não o contrário. Ok. Se você junta as duas últimas frases, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí tem também a observação de que se isso que está escrito acima é verdade, então, de alguma maneira, nós não estamos convergindo em direção ao ensino de Jesus, tá bom? Então, vamos ver alguns textos nas Escrituras, onde nós vamos procurar demonstrar aquilo que é a nossa resposta. A nossa resposta é bem simples, né? Wellington, querido, ensinar o que Jesus e os apóstolos não ensinaram é feio demais, tá? Concordo com você que não se deva fazer isso, e eu fico com a impressão que você não assistiu às nossas lives sobre a volta do Senhor, lá no Fundamentos, que estão lá no início do ano de 2021. Só que assim, querido, não é verdade que eles não falaram sobre o templo ou sobre o santuário. Jesus e dois dos apóstolos fizeram referência. Tá bom, gente? E vocês têm que se munir com essa resposta, porque vocês vão ouvir bastante gente possivelmente trazendo. Como disse o alemão, às vezes a pergunta representa... Como é que você disse, alemão? O senso coletivo, o pensamento coletivo. Um pensamento coletivo, né? E tem, como nós vimos na semana passada, tem muitas denominações aonde a perspectiva é uma perspectiva preterista, coloca as profecias tudo no passado, como já acontecidas, tá? E nós vamos ver aqui, vamos ver texto por texto. Primeiro, nós temos que lembrar que em Mateus 24:15, Jesus disse assim, olha o que Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação. Mateus 24, Jesus está respondendo às perguntas dos discípulos a respeito da vinda dele e do fim dos tempos. Então, Jesus diz assim, Jesus dá uma pista. Aliás, é a pista mais pontual que Jesus dá, a primeira pista pontual. Ele vinha falando de guerras, rumores de guerra, mas disse, olha, ainda não é o fim, tal. Depois vem tribulação, depois vem o esfriamento da fé, mas ele não diz ali que já é o fim, tá? Ele diz que o amor de muitos se esfriará, o evangelho será pregado a todas as nações. Só que quando ele chega no versículo 15, ele diz, gente, vou dar para vocês um negócio pontual. Quando, pois, virdes, olha só, a expressão virdes tem a ver com o verbo ver. Quando virdes o abominável da desolação. O abominável da desolação vai ser algo que nós vamos poder ver, tá? O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entende. Sempre me chama a atenção essa expressão de Jesus.
É a única vez que Jesus cita o Velho Testamento e faz uma observação dessa. Quem lê, entenda. Digo, trata de ler, trata de meditar. Ocorre que se Jesus está falando de Daniel e está falando que a gente tem que ver o abominável da desolação, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir a Daniel olhar esse negócio lá, tá? E existem 3 passagens em Daniel que são... aqui está a primeira, Daniel 9:27. É o final da profecia das 70 semanas. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Já vai observando aqui, observem aqui, irmãos, que Jesus sabe que ele está para morrer e ele é o verdadeiro sacrifício, né? Mas ele, nem com isso, ele está desconsiderando que ainda vai haver sacrifício e oferta de manjares. Jesus, ao dizer isso, não está negando a realidade de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui diz assim, sobre a asa das abominações virá o assolador. Está aqui a palavra abominação, a qual Jesus estava se referindo. E você vê que Jesus está citando uma passagem que fala de sacrifícios, tá? Que fala de sacrifícios. Ora, os judeus não têm o sacrifício, aqueles sacrifícios que estão lá no livro dos levitas, os judeus não têm aqueles sacrifícios enquanto não tem tempo. Eles fazem outros sacrifícios, eles inventam coisas, mas eles não têm aqueles rituais lá, tá? Sacrifício e oferta de manjares. Ele vai fazer cessar, tá? Vamos para o próximo texto de Daniel. Daniel, então, 11:31. Dele sairão forças que profanarão o quê? O santuário. Olha aí. Jesus está falando de um santuário e que vai ter alguém que vai profanar o santuário, a fortaleza nossa. E tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Está aí de novo a expressão que Jesus usou. Então, nós já vimos no capítulo 9, vimos aqui no capítulo 11, e vamos ver outra vez no capítulo 12. Olha o que diz Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. 1.290 dias para o quê? Olha, aí, queridos, tem que ler o capítulo 12 inteiro. Você vai ver que o capítulo 12 todo tem a ver com o fim dos tempos e tem a ver com a ressurreição, tá? A ressurreição que ainda não tivemos. Os santos ainda não receberam a ressurreição, nem os injustos. Então, isso nada aconteceu, isso está tudo no futuro. Daniel coloca no futuro e Jesus, séculos depois, menciona Daniel e menciona os textos. Então, embora Jesus não tenha falado que vai ser construído um novo templo, Jesus recomendou literatura que demonstra que vai haver um templo no fim dos tempos, tá?